Olá, tudo bem? Eu sou Milton e nesse vídeo eu quero te apresentar algumas dicas e orientações de uso geral aqui no Canva. A primeira dela é ter atenção aos espaçamentos. O que eu quero dizer com isso? Bom, o espaço entre uma seção, um título e os textos, eles precisam ser padronizados. Por que isso? Bom, vai criar uma unidade e uma harmonia no seu documento. Então você precisa, na verdade, eu recomendo que você siga esses padrões de espaçamento durante todo o seu documento. Nesse caso aqui, por exemplo, olha só, entre esse título aqui e o início do texto, a gente tem 0,6 centímetros. Como é que eu sei isso? Bom, eu seleciono o elemento que eu quero, olha só, selecionei aqui com o meu botão aqui do mouse, seguro a tecla Alt e passo o mouse no outro elemento. Então o Canva já vai me dizer qual que é a distância entre um e outro, nesse caso aqui 0,6 centímetros. Da mesma forma, seleciono o objeto novamente e vejo qual é a distância entre o início da outra seção, do outro tópico, 1 centímetro. Vamos ver se isso está sendo respeitado. Seleciono aqui, olha só, esse texto e venho até o início do texto aqui dentro dessa seção. Tenho 0,6 centímetros novamente. Seleciono o texto e venho aqui até o outro e vejo, tem 1 centímetro. O que eu quero mostrar com isso? Bom, estou respeitando o espaçamento entre os elementos aqui do meu texto. E isso vai dar unidade, vai dar uma harmonia e uma organização ao seu texto aqui no Canva. Isso é bastante recomendado que você siga durante todo o documento. Tudo bem? Próxima dica, mostrar as margens. Quando a gente está desenvolvendo um documento aqui no Canva, acontece muito de colocarmos os textos e extrapolar a margem. Olha só, nesse caso aqui, a minha margem já está habilitada. Está vendo aqui do lado? A gente tem um tracejado aqui que são as margens do nosso documento. Então pode acontecer de eu fazer isso, extrapolar a margem. E se esse documento ele tiver a possibilidade de ser impresso pelo leitor, é importante que a gente respeite as margens do documento para a gente não causar problema lá na hora de impressão. Então, como é que a gente habilita as margens aqui no Canva? É no menu Arquivo, Mostrar Margens. Eu vou desabilitar aqui para vocês verem como é que vai ficar. Tá vendo? A gente vê tudo em branco aqui, não vê aquele tracejado dos lados. E quando isso acontece, a gente tende a colocar os elementos fora de posição. E não é isso que a gente quer. Então, sempre ative as margens quando você estiver desenvolvendo. Outra dica importante é a paleta de cores. Para que serve essa paleta? Bom, é um código de cores, são cores que juntas causam uma harmonia aqui no seu documento. Essas cores combinam entre si. Você precisa saber quais são essas cores? Não, o Canva já vai te mostrar. Nesse caso aqui, por exemplo, vamos supor que a cor principal que a gente quer trabalhar é esse azul aqui desse texto. Então eu vou selecionar o texto, veja bem, selecionei o texto, venho aqui em cima em cor do texto, clico aqui nessa opção nova cor, copio o código hexadecimal da cor e colo ele aqui nessa opção de busca. Então, colei o código hexadecimal dessa cor que eu quero como cor principal do meu documento e o Canva já vai me mostrar várias paletas de cores que combinam entre si. Então, priorize o uso das paletas de cores que o próprio Canva te indica. Tudo bem? Vamos seguir aqui. A dimensão do documento. Muitas vezes você quer gerar um banner, por exemplo, e o Canva tem vários tipos de banners, vários tipos de cartazes. É importante você se atentar à largura e à altura desses documentos para você não gerar um documento muito grande. E a maioria das vezes que você quer trabalhar com banner, por exemplo, você quer enviar numa rede social, enviar por e-mail, fazer a divulgação digital desse documento. Você não quer fazer um banner para uma apresentação num evento presencial, um banner de 1 metro por 50 centímetros, por exemplo. Não é isso que você quer um banner menor para divulgar na rede social, para ser visto pelo celular. Então, na hora que você for criar um documento, selecione a opção correta com a dimensão correta entre largura e altura que você quer
de acordo com a finalidade desse banner que você quer divulgar. Então, muita atenção à dimensão dos documentos. Inserir links nos documentos é outra opção muito importante aqui do Canva. Muitas vezes você está escrevendo um texto e você quer linkar um site externo ou alguma opção externa, né, no seu documento que você quer que o leitor acesse. Então, como é que você faz isso? Bom, é muito simples. Você seleciona a porção do texto que você quer gerar um link. Olha só, seleciono aqui elementos gráficos, por exemplo, e clico aqui em cima em adicionar link. Seleciono a opção e aqui eu coloco o link que eu quero. Quando eu colocar o link do site ou do local que eu quero que esse leitor acesse e clicar em aplicar, já vai ser gerado um link aqui em elementos gráficos. Foi isso que eu fiz exatamente com essa porção de texto aqui, ó. Eu quero que o leitor, ao acessar, veja esse texto e clique aqui e vá até o site do Canva nessa seção fotos. Então eu seleciono o texto todo, venho aqui em adicionar link e olha só, já tenho aqui exatamente o site que eu quero que ele acesse. Clico em aplicar e o Canva já gera um link para a gente automaticamente. Tudo bem? Voltando aqui, o banco de fotos. O Canva tem milhares, se não milhões de fotos em altíssima qualidade para serem usadas aqui no seu documento, no seu design. Nesse caso, eu estou usando a versão educacional, que é igual à versão Pro, a versão Premium. Então eu tenho acesso a todas as fotos aqui do Canva. Como é que eu faço para adicionar uma foto? É muito simples. Eu venho aqui no menu lateral e clico em fotos e posso buscar pelas fotos. Então, se eu quero adicionar, por exemplo, um computador, eu vou digitar aqui. Opa, deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Computador. E dou um Enter. Olha só, ele já me mostra centenas de fotos que tem um computador. Então basta que eu escolha e use essas fotos aqui no meu documento. A versão gratuita também vai te dar muitas opções, mas ela é mais limitada. Ok? Vamos voltar aqui para as nossas dicas. Elementos gráficos. Da mesma forma, quando a gente está trabalhando no Canva, a gente tem milhões de elementos gráficos para adicionar. Elementos gráficos são esses objetos. Olha só, isso daqui é um elemento gráfico. Isso daqui também é um elemento gráfico. Esses ícones aqui são elementos gráficos. Como é que a gente adiciona isso aqui no Canva? No menu lateral, elementos. Da mesma forma, a gente pode fazer a pesquisa aqui em cima e selecionar o elemento que a gente quer. São milhões de elementos. Então, assim, você pode desenvolver todo o seu documento, todo o seu design, usando exclusivamente os elementos gráficos que o Canva oferece. Tudo bem? Voltando aqui, a próxima dica, atenção ao centralizar objetos. O que eu quero dizer com isso? O Canva te dá a opção para você ver se determinado objeto, quando eu falo objeto, pessoal, são porções de texto, são elementos gráficos, são fotos, são esses elementos, né? Esses objetos que estão aqui na tela. Então, chamo isso de objeto. Como é que eu faço para saber se esses objetos estão centralizados? Vamos ver aqui, por exemplo, essa porção de texto. Se eu quiser centralizar ele na tela, é muito simples. Eu seleciono esse objeto, olha só, venho aqui em posição e clico aqui ao centro. Quando eu faço isso, o Canva já posiciona esse elemento na porção aqui no meio, exatamente na tela. Eu não preciso ficar com o mouse tentando encontrar o meio da tela. O Canva já faz isso pra gente. Mas caso eu quisesse fazer, olha só, vou dar um Ctrl Z aqui e eu posso arrastar e soltar. Olha só que interessante. Quando eu encontrar o meio da tela, o Canva já vai me dizer, opa, é o meio da tela. Olha só essa linha rosa aqui exatamente no meio da tela. É o Canva me mostrando que esse elemento está bem no meio. Tá certo? Vou dar um Ctrl Z aqui, porque eu não quero fazer isso agora, eu só queria mostrar para vocês. E por fim, uma dica importantíssima aqui também, que é baixar páginas específicas de um documento. Então vamos pensar na seguinte situação. Você gerou um documento, aqui nesse caso tem 51 páginas, mas eu quero exportar, eu quero baixar
só páginas específicas. Vamos supor aqui nesse caso, eu quero baixar só a página 43 e a 44. Aliás, a 42, a 43 e a 44. Como é que eu faço isso? Eu venho aqui no menu, nessa opção baixar, seleciono o formato de arquivo que eu quero um PDF para impressão em alta qualidade, venho aqui em selecionar páginas, olha só que interessante, e encontro as páginas que eu quero. Então vou selecionar aqui a 42, a 43 e a 44 e pronto. Clico aqui em baixar, o Canva vai renderizar essas páginas em PDF para mim e eu tenho somente as páginas que eu quero. Vou salvar aqui no meu desktop e olha só, posso abrir somente as páginas que eu acabei de exportar. Isso é interessante porque muitas vezes você está fazendo um documento, você quer quebrar esse documento em seções ali para colocar no Moodle ou para enviar para alguém. Você não precisa ter o trabalho de fazer isso manualmente, de ir em algum site para fazer isso. Não, o Canva já te entrega essa opção. Ok, pessoal? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês. São dicas simples de uso no dia a dia de trabalho aqui no Canva, de alguém que tem meses que está trabalhando com Canva diariamente. Então, é isso que eu queria mostrar para vocês. Eu fico por aqui. Até mais.